Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos é o desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Graça e paz. Hoje, quarta-feira, estaremos conhecendo um pouco sobre o período interbíblico. Mas antes de começarmos, feche seus olhos, vamos orar. Deus Pai, ilumine o coração dos teus servos.
E obrigado por essa oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e estudar. Em nome de Jesus, te somos gratos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel, capítulo 2, verso 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O período entre o Velho e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, isso é, entre os testamentos. Esse período ficou conhecido como interbíblico porque foi um tempo em que não houve palavras proféticas vindo da parte de Deus. Alguns, inclusive, chamam de 400 anos de silêncio. Muitas coisas aconteceram e foram preditas pelo profeta Daniel em seu capítulo 2, 7, 8 e 11. Neste período, tanto o cenário político, social, cultural e a religião da Palestina mudaram drasticamente. O livro de Daniel deu uma visão prévia destes acontecimentos. E através do olho da profecia, Daniel esboçou os principais acontecimentos políticos dessa época. Daniel viveu durante a ascensão da Babilônia como potência mundial. Ele viu o reino desaparecer e ser substituído pelo governo medo-persa. Em sua visão profética, Daniel viu, portanto, a ascensão de outras forças que dominariam um período intermediário dos testamentos. Alexandre o Grande, os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas da Síria, os Macabeus, os romanos. E nós vamos conversar agora sobre esses acontecimentos. Em 532 a 332 a.C., o Império Persa estava controlando Israel. O que aconteceu nesse período interbíblico é a pergunta mais feita. Muitas coisas aconteceram neste período interbíblico. Surge Alexandre o Grande, que acabou derrotando Dario da Pérsia e assim introduziu o reino grego ao mundo. Alexandre era aluno de Aristóteles e era bem estudado na política grega e filosofia. Devido à vitória dele sobre a Pérsia, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego, e essa tradução passou a ser conhecida como Septuaginta. Alexandre o Grande, ele vai permitir que os judeus voltem a cultuar da maneira deles. Isso foi bom, pois a cultura grega era uma ameaça para Israel, pois eles são bem humanísticos, mundanos em sua cultura. Mas depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinada por diversos reis, até chegar a Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas como recusar a liberdade religiosa dos judeus. E em meados de 167 a.C., ele aboliu a linha sacerdotal, profanou o templo com animais impuros e fez um altar pagão. Isso foi uma espécie de crime religioso. Chegou um tempo em que os judeus se manifestaram contra Antíoco e conseguiram restaurar os sacerdotes e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi de guerra e violência. Roma passa a controlar a Palestina. Em meados de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob controle de César. E devido a esse acontecimento, o imperador romano e do Senado, chamado Herodes, passou a ser o rei sobre a Judéia. Essa nação foi a que mais exigiu dos judeus. Controlava os judeus, cobrava maiores impostos dos judeus e futuramente colocou o Messias na cruz. O povo estava literalmente sob o jugo de Roma.
Mas o povo aguardava um libertador, profecia, um Messias. Mas agora são 3 culturas em Israel: a cultura romana, a cultura grega e a cultura hebraica, tudo misturado. E, logicamente, 3 idiomas falado na época de Jesus: a romana, a grega e a hebraica. Durante o período que os romanos e os gregos ocuparam Israel, surgiu 2 grandes grupos religiosos e políticos muito importantes. São eles os fariseus e os saduceus. Na verdade, durante o período interbíblico, surgiram vários outros grupos religiosos e políticos. Eu vou citar alguns aqui. Os fariseus. Os fariseus, por meio das leis de Moisés, vão introduzir as tradições orais, isso é, foram fazendo suas próprias leis e eventualmente consideravam as suas próprias leis mais importantes do que a de Moisés. Basta ler Marcos 7, de 1 a 23. Jesus, na verdade, era contra esses ensinamentos. Ele era contra o legalismo e a falta de compaixão deles. Os fariseus era um nome que foi dado a um grupo de judeus devotos às leis de Moisés. Isso surgiu no século II a.C. Eles eram opositores dos saduceus, que criam nas leis oral e foram os criadores das sinagogas. Mas com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu uma influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. Mas além dos fariseus, surgiu durante o período interbíblico um outro grupo religioso e político, os saduceus, que representam os ricos, os aristocratas. Por meio do sinédrio, eles tinham muito poder, parecia uma corte. Eles não aceitavam, rejeitavam todos os livros da antiga aliança, exceto os mosaicos, o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição e eles eram semelhantes aos gregos. Na verdade, eles admiravam muito os gregos. Os saduceus provavelmente se chamam assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão. Se quiser, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 35. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos também. Indo de encontro de Atos 23, verso 3. Além dos fariseus e saduceus, surgiu durante o período interbíblico um outro grupo religioso e político, os essênios. Os essenistas foram um grupo totalmente diferente dos saduceus e fariseus. Eles eram extremamente ascéticos. O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Um fato curioso é que eles se retiraram da sociedade e viveram em celibato. Davam atenção à leitura bíblica e estudos bíblicos. Tanto a escravidão como a guerra eram contrárias aos seus princípios. Além dos fariseus, saduceus e essênios, surgiu um período interbíblico um outro grupo religioso, os herodianos. Eles acreditavam que o melhor do judaísmo seria cooperar com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes. Grupos políticos então importantes que surgiram durante o período interbíblico: os fariseus, os saduceus, os essênios e os herodianos. A história diz que Alexandre o Grande procurou romanizar os palestinos em sua época, mas os herodianos eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Mas quem foi Herodes? Eu vou citar algumas coisas relacionadas a Herodes
para melhor entendermos o Novo Testamento. Herodes se considerava o grande Messias. Ele não queria perder o reinado. Na verdade, ele matou a própria esposa, Mariana, porque ele pensou que ela estava apoiando seu filho para reinar no seu lugar. Ele matou o seu próprio filho com medo dele assumir o seu lugar. Uma pessoa que mata o próprio filho não está preocupada com os filhos dos outros. Um dos motivos que Herodes mandou matar Jesus e todas as crianças nascidas naquela época foi justamente por causa disso. O medo de perder o seu reinado por um homem. Esse é um dos motivos por que Herodes mandou matar Jesus. E uma das perguntas mais feitas, o que Deus estava fazendo no período interbíblico? O que aconteceu com Deus nesse período? Mas a resposta mais sensata e bíblica é que ele estava preparando o ambiente para a vinda do Messias. 3 elementos foram importantes na vinda de Jesus, do Messias: os elementos judaicos, os elementos gregos e os elementos romanos. Eu vou citar alguns, não todos, elementos da vinda de Jesus. Elementos judaicos. Qual foi a importância deles? Na preparação para a vinda de Cristo. Os judeus prepararam o caminho para a vinda de Cristo pelo fornecimento de um livro sagrado, o Velho Testamento. Esse foi um dos preparamentos desses 400 anos, que nós chamamos de elementos judaicos. Vejamos então os elementos gregos. Já vimos os judaicos, vamos ver os gregos agora. A língua grega, a tradução do Antigo Testamento para a pregação do Evangelho e escrita no Novo Testamento, junto com os termos adotados por Paulo e outros pregadores do Novo Testamento para explicar o Evangelho. Judaicos, gregos e agora os romanos. Quais foram os elementos romanos? Cristo veio ao mundo na época do Império Romano. Todo o mundo ficou sob um governo único, uma lei universal. Era possível obter cidadania romana, ainda que a pessoa não fosse romana. O Império Romano mostrou a tendência de unificar os povos de raças diferentes numa organização política. Havia paz na terra quando Cristo nasceu. Os soldados romanos asseguravam a paz nas estradas da Ásia, da África, da Europa. Construíram, inclusive, excelentes estradas ligando Roma a todas as partes do Império. As principais estradas foram construídas de concreto. As estradas romanas e as cidades estratégicas localizadas nos caminhos eram indispensáveis para a evangelização do mundo no primeiro século. Para que tenhamos um dado histórico, eu vou citar os imperadores romanos na história cristã. Nós temos Augusto, que reinou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Na verdade, foi o primeiro imperador romano. E Jesus nasce sob seu governo. E ele foi que requereu o recenseamento da população. Depois veio Tibério, de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Sob seu governo, Jesus desenvolve o seu ministério público e morre. Depois veio Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Ele vai ordenar o culto ao imperador e que sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. E ele morre antes de ver a sua ordem cumprida. Um outro imperador, Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo. Ele vai expulsar os judeus de Roma, entre os quais Áquila e Priscila. Esse dado histórico está em Atos 18, verso 2. E para tal ele vai alegar distúrbio civil. O outro imperador, Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, perseguiu os cristãos e sob seu governo Paulo e Pedro foram martirizados. Um outro imperador, Vespasiano, reinou de 69 a 79 depois de Cristo. Esmagou uma revolta dos judeus
quando ainda era general. Voltou para Roma, se tornou imperador e deixou o restante da missão com seu filho Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo. O outro imperador, Tito, de 79 depois de Cristo a 81 depois de Cristo. Provavelmente era o imperador na época que o Apocalipse foi escrito. Dessa forma, acabamos o período interbíblico e passamos a entrar no período do Novo Testamento. Agora nós sabemos qual era a situação na época da Palestina de Jesus, os antecedentes históricos, a formação dos partidos políticos e podemos nos familiarizar um pouco melhor com as narrativas, esperanças e problemas históricos dos judeus nesse período. E fique certo de que Deus já havia predeterminado todos estes acontecimentos. Para concluir, o período mais obscuro da Bíblia, sem dúvida nenhuma, nos trouxe muitos benefícios. Graças a esse período que a vinda de Jesus, a terra se tornou mais tranquila e favorável para nós que éramos gentios. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade de podermos ter estudado a Tua Palavra e termos conhecido mais este tema tão importante, o período interbíblico. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pelos Teus cuidados e por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus abençoe sua vida. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te ouvirei, Te ouvirei, seguirei, seguirei, e amarei e amarei para sempre. pra sempre. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, o Senhor de todos, Senhor dos senhores. Eu amo, és o grande eu sou, no poder és, gigante, grande Deus amor, salvação e graça, reinas pra sempre. Deus gigante, Deus eu amo, e ômega, início e fim, és amigo, Messias e meu Salvador. Viverei por ti, ó meu príncipe da paz. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te ouvirei, Te ouvirei, seguirei, seguirei, e amarei e amarei para sempre. pra sempre. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, o Senhor de todos, Senhor dos senhores. Eu amo, és o grande eu sou, no poder és, gigante, grande Deus amor, salvação e graça, reinas pra sempre.
enfim, és amigo, diante dele. viverei por ti, ó meu príncipe da paz. Viverei por ti, Ó meu príncipe da paz.